Você já parou para pensar sobre o relato do Éden e o de Caim e Abel? Percebeu como eles são semelhantes? Não? Então vamos compará-los. O nosso foco nesse vídeo estará basicamente em dois personagens dessa narrativa, Adão e Caim. Assim que é exilado do jardim, nós lemos em Gênesis 3:23 que Deus lançou Adão para fora do Éden para lavrar a terra da qual tinha sido tomado. Caim, da mesma forma, era também um trabalhador da terra. Em Gênesis 4, verso 2, nós lemos o seguinte: E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Tanto Adão quanto Caim foram avisados quanto ao que não deveriam fazer e as consequências, caso fizessem. Em Gênesis 2:17, nós lemos a advertência dada a Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já em Gênesis 4, verso 7, nós lemos a advertência dada a Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Depois de transgredir, Adão ouve de Deus o seguinte: Onde estás? Gênesis 3:9. Caim ouve quase a mesma coisa, mas sobre Abel. Onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4:9. A forma do pronome interrogativo usado nessas duas passagens é a mesma. Refere-se não a uma posição ignorada no espaço, mas sim a uma condição que a pessoa chegou, a ponto de ter que usar de subterfúgios para responder. Veremos na sequência que tanto Adão quanto Caim tentaram se justificar, e em ambos nós notamos também uma clara tentativa de se omitir da própria responsabilidade. Depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão se esconde da face de Deus. Disse ele: Eu temi, porque eu estava nu e me escondi. Gênesis 3:10. Caim diz que pelo seu crime ele agora se esconderá da face de Deus. Gênesis 4:14. Veja mais uma vez que as reações ao erro cometido são absolutamente idênticas. No Éden, Adão tenta ocultar a sua culpa e a sua responsabilidade, lançando-a sobre Rava. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Gênesis 3:12. Caim faz o mesmo. Ele esquiva-se da sua responsabilidade, dizendo: Sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Em ambos os casos, nós vemos pessoas agindo de forma irresponsável e dissimulada. No Éden, Deus amaldiçoa o solo por causa de Adão, dizendo que a terra, o solo, vai passar a produzir cardos e espinhos, em Gênesis 3:18. Caim ouve quase a mesma coisa quando Deus lhe diz que o solo, a terra que ele cultiva, não mais dará a sua força produtiva. Gênesis 4:12. O resultado disso tudo é que Adão foi banido do Éden, em Gênesis 3:23, e Caim saiu da presença de Deus, condenado a vagar em exílio. Tanto Adão quanto Caim passam a habitar ao oriente do Éden, Gênesis 3:24 e 4:16. Tanto Adão quanto Caim tinham o direito de livre escolha, livre-arbítrio. Porém, mesmo o livre-arbítrio deve ser regido por escolhas embasadas num correto julgamento. O problema é que nossas escolhas são contaminadas pelo desejo, que é um forte fator emocional. Gênesis 3:14, tratando desse tema, menciona a serpente, aqui um arquétipo dos desejos, que deve ser dominada e sujeitada aos pés, como se comesse pó todos os dias.
Tal seria o trabalho do homem por todos os seus dias, submeter sua própria vontade aos critérios do julgamento racional. Antes da transgressão, Deus estabeleceu as regras quanto ao relacionamento pretendido com o homem. Com o livre-arbítrio, vem a responsabilidade de fazer escolhas certas. Quanto à árvore do conhecimento, a questão nem era de escolha e sim de obediência. Não havia opção, não havia o que escolher entre comer ou não comer, mas havia sim uma ordem expressa de não comer. O homem, sentindo-se livre para escolher, pensou que, pelo seu julgamento quanto à árvore, por ela ser boa para se comer, poderia fazer uso dela sem maiores consequências. Afinal, se eu julgo que algo é bom, que mal poderia haver nisso? Porém, se havia uma ordem de Deus para que não comessem, é sinal que aqui não entra a possibilidade de julgamento ou de escolha pessoal. O que aprendemos desta narrativa é que o que julgamos ser bom vem de nós. Já aquilo que é certo ou verdadeiro emana da lei de Deus. Já no caso de Caim, ele foi avisado quanto ao que estava prestes a cometer. Se você não se conter, se você não dominar a si mesmo, o desejo do pecado terá domínio sobre você. Gênesis 4, verso 7. Caim sentiu-se livre para escolher, e ao contemplar a oferta de seu irmão sendo aceita e a sua recusada, também, de certa forma, comeu de um fruto do conhecimento. Ele decidiu por si só, por conta própria, o que era justo, de acordo com a sua noção, tirar a vida do seu irmão, porque a sua decisão pelo correto já estava contaminada pela sua vontade. Por isso, Caim pensou, de certa forma, em fazer o bem, entre aspas. Só que este bem, por estar contaminado pelo seu desejo, visava apenas o bem que ele elegeu para si mesmo. Para nós, fica a lição quanto ao que julgamos ser bom. É muito mais fácil aplaudirmos o que nos favorece do que aquilo que nos contraria. A nossa inclinação para o mal sempre haverá de aplaudir ou aprovar aquilo que satisfaz as suas próprias vontades. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.